Muito boa tarde, meus caros amigos e minhas caras amigas. Estamos novamente aqui para prosseguirmos com os nossos singelos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Vamos então dar prosseguimento. Estaremos estudando agora a dupla vista, que também é um trabalho muito bonito que os espíritos ditaram a Kardec. Vamos então ver. Na pergunta 447, pergunta Kardec se o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo, e os espíritos então respondem muito propriamente que tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Portanto, dupla vista, sonambulismo, sonho, tem tudo uma relação. Isso porque o que chamais de dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Vejam que maravilha. Então, a dupla vista, ela se dá em estado de vigília, com a pessoa totalmente acordada, na vida normal dela. Essa dupla vista é uma mediunidade extraordinária e rara também, nos tempos de hoje. Nos tempos de Kardec não, porque era necessário para que a doutrina fosse estabelecida, e para isso era necessário todos os exemplos sobre mediunidade. Então, a dupla vista é permanente? Prossegue perguntando Kardec. E os espíritos respondem que a faculdade sim, mas o exercício da dupla vista não, porque o médium pode ter a sua mediunidade de dupla vista alterada, né? Os espíritos podem retirá-la. Portanto, ela, em termos de exercício, ela não é disponível como o médium pretende. Se for um médium correto, uma pessoa honesta, essa faculdade poderá ficar com ele até o final de sua existência. Caso do Chico Xavier, por exemplo, que até os 90 anos ainda recebia mensagens. Portanto, nos mundos menos materiais, quer dizer, mais fluídicos do que o nosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Então, o que dizem os espíritos? Nesses mundos superiores, não é? Onde a vestimenta carnal deles é bem menos pesada do que a nossa, mais fluídica em certos momentos, eles podem se comunicar então com muita mais facilidade pela telepatia, ou seja, pelo pensamento. Entretanto, se eles quiserem, também pela linguagem articulada, não tem o menor problema, é tudo uma faculdade inerente dos espíritos mais evoluídos. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente, e seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E esse é também a razão por que eles se manifestam para vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. De fato, nesses mundos, a forma de vida é muito diferente da nossa no sentido de como eles se comunicam, pela facilidade, porque os corpos são menos grosseiros do que os nossos, então eles podem se comunicar com mais facilidade. E na 449, a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Respondem os espíritos. Na maioria dos casos, ela é espontânea. Veja bem, espontânea. Não há necessidade de pedir. Ela vem normalmente.
mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista, a que chamais visão. É verdade, essas pessoas ignoram que são médios. Muitas dessas pessoas, homens e mulheres, eles têm essa mediunidade prodigiosa, mas ignoram. Então, quando eles dão uma consulta pela dupla vista, eles veem o que as pessoas têm de necessidades. Então, elas dão, não é? Se forem pessoas de uma certa honestidade, elas dão o consolo, dão a orientação. Mas, na maioria dos casos, são pessoas enganadas pelos espíritos levianos que falam coisas que não, nada tem que ver, são mentiras para agradar o consulente. Portanto, a dupla vista, quando é de espíritos superiores, ela se projeta na distância, né? E ela vê coisas fora da realidade material. Nós narramos na nossa aula anterior o caso do Emanuel Swedenborg. Estava almoçando com a família, de repente ele levanta livre e diz: Nossa, eu estou vendo um incêndio muito grande na cidade de Göteborg, na Suécia, e ele estava a 490 quilômetros de distância. Vejam que prodígio essa dupla vista. Ela se estende no tempo e no espaço, e quanto mais evoluído é o espírito, mais essa dupla vista se afirma. E ele penetra no tempo, no espaço, ele pode ver o passado. Portanto, é uma faculdade extraordinária que pode até ser exercitada com cuidado, com carinho, nos centros espíritas idôneos. Então, a dupla vista, ou segunda vista, tanto faz, uma com a denominação representa a mesma coisa, é um fenômeno espírita que permite a uma pessoa ver cenas e fatos passados ou do mundo espiritual. É considerada a vista da alma, porque de fato, pessoal, não é o corpo que vê, é a alma que vê. E claro que quanto mais evoluída é essa alma, maior o seu poder de penetração no mundo espiritual. E aqui nós deixamos um exemplo, né? Uma mulher que tem essa faculdade, ela está com a dupla vista funcionando perfeitamente, e ela está vendo um quadro lá distante, não é? Cada um imagina o que pode ser, um parente, um amigo, um quem ela, por algum motivo, a necessidade de ver esse quadro. Portanto, é muito importante o estudo da dupla vista. Então, nós queremos falar aqui de um anexo que nós temos, que também foi uma médium extraordinária, que ela tinha essa faculdade da dupla vista. Ela foi visitar Allan Kardec no seu endereço, na Rua Santana, número 29, em Paris. Mas acontece que Kardec ele estava fora de Paris, ele estava preparando o livro Evangelho segundo o Espiritismo e se encontrava num lugarejo, uma pequena vila chamada Seguir. Então, esta médium, que Kardec denomina como a senhorita V, por quê? Porque naquela época, devido à perseguição que a Igreja Católica e os crentes faziam contra os espíritas, contra os médios, contra o próprio Kardec, que sofreu horrores com essas pessoas despreparadas, ela também chegou lá, não, Kardec não estava, foi recebida pela mulher do Kardec, entraram em contato, etc., conversa amena, e num determinado instante a mulher do Kardec pergunta a ela se ela poderia ver o que Kardec estava fazendo naquele momento.
ela entrou em concentração e a sua dupla vista entrou em processo, e ela disse: sim, eu estou vendo. É um lugar, um aposento muito bonito, iluminado, no pavimento térreo de um prédio. Há ali 3 janelas, veja, ela dá até o número de janelas, e tudo ali é muito alegre. A casa é circundada por jardins, por toda a parte tem árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela trabalhando. Vejam os detalhes que ela está dando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram, e um deles especialmente parece superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. É o espírito de verdade que comandava os trabalhos de Kardec. E daí ela pergunta se poderia ver a natureza do trabalho que Allan Kardec estava produzindo. Ela se concentra novamente e diz: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, vocês vejam, depois Allan Kardec terminando o seu trabalho, ele volta a Paris e daí ele recebe tudo o que a sua esposa havia tratado com a senhorita V, e ele confirma exatamente tudo aquilo que a senhorita V, essa médium portentosa de dupla vista, tudo foi rigorosamente confirmado por Allan Kardec. Ele conta que era um prédio de 3 janelas, as cortinas, as flores, os jardins, e tudo isso. De modo que a dupla vista é um fenômeno muito interessante. Vamos em frente. Na 450, a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, é claro. Tudo é suscetível em nossa vida pelo exercício. O trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Mas, no Espiritismo, para desenvolver as nossas faculdades mediúnicas, é necessário muito cuidado, tem que ser feito num centro espírita idôneo, por pessoa responsável, porque a pessoa que não está ainda devidamente preparado e que faz esses exercícios em casa pode ser enganada facilmente pelos espíritos levianos e obsessores. Portanto, toda faculdade tem que ser feita no centro espírita com muito rigor e com muito cuidado. Na 450A, esta faculdade se liga à organização física, por certo, a organização desempenha o seu papel e há organizações que se mostram refratárias. É verdade, pessoal, no mundo dos espíritos, no processo reencarnatório, tudo isso lá é devidamente tratado. Nunca fica sem sequer uma oportunidade de não fazer aquilo que é necessário. Por exemplo, a pessoa está, como se diz, preparada para ser médium. Então, eles preparam o corpo futuro, o corpo espiritual, perispiritual, para que ele tenha condições de assimilar, quando encarnado, a sua faculdade. Isso é feito com muito carinho, com muito atendimento no mundo dos espíritos. Portanto, quando encarna, não é, já vem devidamente preparado. E André Luiz, em suas obras formidáveis, ele narra que, de fato, e isso sabe onde se encontra essa organização física? Se encontra na nossa cabeça, pessoal, no cérebro, a famosa
glândula pineal, é ela que controla esses problemas de mediunidade e de outros detalhes que não vou entrar aqui porque está fora. No livro Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, No Mundo Maior, todas essas três obras, André Luiz fala da glândula pineal. Quem se interessar, leia essas obras, pode até tirar em PDF pela internet, elas são muito interessantes. Na 451, de onde vem que a dupla vista pareça hereditar em certas famílias? Similitude de organizações que se transmite como as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para outro. É o que nós falamos. No mundo dos espíritos está tudo preparado para esse corpo candidato à reencarnação, que ele já vem com tudo isso devidamente próprio no seu organismo físico. E depois, é claro, também, se for um médium, uma pessoa esclarecida, no próprio centro espírita, ele pode desenvolver ainda mais esse processo. Portanto, a mediunidade de dupla vista é muito interessante. Hoje em dia, é difícil encontrar um médium de dupla vista. No tempo de Kardec, pessoal, todas as faculdades mediúnicas eram necessárias para que se estudasse, para que pudesse, como fez Allan Kardec, colocar na sua enciclopédia chamada O Livro dos Médiuns, todas as mediunidades que foram oferecidas a Allan Kardec para que estudasse junto com os bons espíritos. E é ali que quem quiser também conhecer esses fenômenos, leia o Livro dos Médiuns. É interessantíssimo, além de ilustrar a pessoa. Vamos em frente? É o seguinte, pessoal. Como vocês sabem, nós mesclamos o estudo do Livro dos Espíritos com mensagens evangélicas que nós extraímos dos livros espíritas. Hoje nós trouxemos uma aqui muito bonita do nosso querido André Luiz, esta figura que nós estamos mostrando aqui, que foi um médico, um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas. E lá no mundo dos espíritos, com a sua competência e com auxílio de espíritos superiores, elaborou. Então vejam que mensagem ele trouxe para nós. Em seu benefício, não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem estas pessoas no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quanto você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Francisco Cândido Xavier, do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. E assim, pessoal, nós terminamos esse nosso singelo trabalho de estudo. Eu peço que vocês ajudem o nosso canal, que se chama Rui Espiritismo, e quem entrar no YouTube, na barra de endereço, escrever Rui Espiritismo, vai ter acesso a todas as minhas centenas de mensagens,
a respeito de espiritismo. Então eu peço, por favor, que vocês se inscrevam, deixem o seu like, apertem o sininho, sabe por quê? Para que este canal seja visto por mais pessoas. Porque o nosso objetivo é levar o espiritismo para todas as pessoas, não só para os espíritas que me apoiam, mas para todos, porque o espiritismo é uma necessidade. É o espiritismo que está esclarecendo e iluminando a nossa comunidade, o nosso Brasil e até o mundo todo. Então, muito obrigado por tudo. Fique na paz de Deus e nos encontraremos sempre às quartas-feiras, se Deus assim quiser. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs.